Olá, graça e paz. Estamos aqui, mais um dia para a nossa devocional do livro O Caminho para a Presença de Deus. Estamos rumo à intimidade, uma jornada de 40 dias, muito, muito empolgante. Estamos aqui na expectativa daquilo que o Senhor tem para nós. E estamos no 12º dia, onde vamos falar a respeito do o poder inesperado. Começamos ontem a terceira parte, que é a terceira semana, onde nós estamos falando sobre remova a barreira da falta de perdão. E então nós vamos saber que poder é esse, O poder inesperado. Vamos lá. Estamos no texto de hoje, é Mateus, capítulo 5, versículo 44 e 45. Porém eu digo, amem os seus inimigos, orem por aqueles que perseguem vocês. Dessa forma, vocês estarão agindo como verdadeiros filhos do seu Pai, que está nos céus, porque ele envia a luz do sol, tanto sobre o mal como sobre os bons, e derrama chuva sobre os justos e sobre os injustos. Uau! Então, que o Senhor fale aqui aos nossos corações sobre o que Ele deseja. Então, vou começar a leitura aqui do livro. Logo que nos casamos, John fez algo que me magoou muito. Assim diz Lisa, Esse livro é de John e Lisa Bevere. Foi algo que aconteceu algumas vezes. Invariavelmente, John me procurava e pedia desculpas, mas eu rejeitava o pedido de perdão dele. Acreditarei que você sente muito quando você mudar. Essa reação era confortável para mim. Significava que eu não tinha de perdoar John, até que ele provasse ser digno disso. Esse padrão continuou a existir por algum tempo. Cada vez que John me magoava, eu me sentia mais no direito de negar meu perdão. Ele pedia desculpas e eu, na minha dor, o atacava. Eu sabia que você não sentia muito. Você fez outra vez. Não quero sequer ouvir seu pedido de perdão. Eu estava amarga e atormentada porque não havia perdoado. Aquilo acontecera novamente e agora estava furiosa com John e com Deus. Fui orar e pedir ao Senhor para transformar meu marido. E eis como o Espírito Santo respondeu. John não será capaz de mudar até que você o perdoe. Aí ela argumentou, Não acredito que ele esteja arrependido. Se estivesse, ele pararia com isso. Porque tudo é sempre responsabilidade minha. Porque eu sempre tenho de ser aquela a mudar. Sou eu que estou sendo ferida. Diga a John que você acredita que ele quer mudar e que você o perdoa. Deus me deu diretrizes bastante claras, sem comentar sequer uma vez o comportamento de John. Eu queria que ele transformasse John e talvez até falasse com ele em um sonho e o assustasse. Mas Deus não estava interessado na minha solução. Em vez disso, ele me apresentou algumas opções. Agora eu tinha a escolher de obedecer a sua ordem, de perdoar o John, ou desobedecer e não esquecer a ofensa. Isso ia contra tudo dentro de mim, porque eu aprendera que a maneira de uma pessoa provar que sentia muito era mudando. Deus estava me desafiando a conceder misericórdia a John quando eu não achava que ele merecia. Essa é a beleza da misericórdia. Ela não pode ser conquistada. Ela é dada quando menos a merecemos.
porque é aí que mais precisamos dela. Fui até John e compartilhei com ele o que Deus me dissera. Pedi desculpas por puni-lo com minha falta de perdão. Eu havia feito isso para me proteger, mas acabei ferindo a nós dois. Quando fui obediente, o poder de Deus foi liberado sobre a situação e a cura e a restauração aconteceram. Então, agora eu vou comentar aqui. Vocês pararam para entender o que estava acontecendo? Ela achava que John não merecia o perdão. Que John, ela só iria entregar o perdão para John se ele mudasse e se ela visse a mudança. Certo? Uma coisa que nós aprendemos, que nós entendemos, é que o perdão, ele é dado. E não importa se a pessoa há de mudar ou não, porque quem vai fazer a transformação na outra pessoa, quem vai cuidar da outra pessoa, se ela estiver sendo mal criada, se ela estiver sendo injusta, se ela estiver fazendo algo para te prejudicar, quem vai cuidar dela é o Senhor. O perdão, você está tirando a mão da garganta da pessoa. Pode ver que todas as vezes que John fazia alguma coisa para Lisa, Lisa ficava ressentida, guardava aquilo para dentro de si e não liberava o perdão. Que John só estava precisando daquele perdão. A palavra de Deus diz que nós devemos perdoar 7 vezes? Não. Ele fala 70 vezes 7. Mas o que significa isso? Que toda vez que a pessoa fizer algo para você e você se sentir magoada, se sentir triste, se sentir cabisbaixo, você deve fazer o exercício do perdão, decidir perdoar essa pessoa, orar pela vida dela, ame os seus inimigos, porque amar os nossos amigos é fácil. Amar as pessoas enquanto elas estão fazendo a nossa vontade também é fácil, mas a partir do momento que elas não fazem conforme a nossa cartilha, não atua conforme aquilo que nós queremos, o que acontece? Nós temos dificuldade de liberar perdão. Nós temos dificuldade de tirar aquela mágoa de dentro do nosso coração. Mas não é pelo que eu sinto. A palavra de Deus diz que eu não vivo por vista, eu vivo por fé. Eu tenho que aprender isso, porque se eu viver por vista, lógico que eu não vou perdoar, porque eu estou sentindo a dor. Eu estou sentindo que ela me machucou, porque me machucou mesmo. Feriu os sentimentos. Feriu, de fato, feriu. E eu não estou aqui para menosprezar a dor de ninguém. Não estou aqui para dizer que não feriu. Não, eu não estou aqui para isso. Porque feriu. E não possa ser que aos meus olhos seja uma coisa pequena, mas aos seus olhos é uma coisa gigantesca. E tá tudo bem. E você se acha no direito de não abrir mão, não perdoar. Só que uma coisa eu te falo, você também fez coisas que feriram o Senhor. Eu fiz coisas que feriram o Senhor. E se eu me acho no direito de não liberar perdão às pessoas que me feriram, que me ofenderam, o Senhor também tem todo o direito de falar: olha, Delma, eu não vou te perdoar. E você me feriu muito. A sua dívida comigo foi impagável. E eu não vou te perdoar. Porque a palavra de Deus diz: me perdoa, assim como eu perdoo. E o Senhor só libera o perdão a nós, assim conforme nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Muitas vezes a gente fala isso de cor, né? Tá lá no Pai Nosso e a gente declara, fala isso de cor, com todo orgulho, mas não pratica, é somente da boca para fora. Ah, Delma, mas é ruim.
ela não merece. Então, exerça a misericórdia, porque você também não merece. E o Senhor exerce misericórdia conosco diariamente, todos os dias da nossa vida. É o Senhor cuidando, é o Senhor derramando bondade e misericórdia sobre nós. E aqui, ó, Deus estava desafiando. Então ela foi lá, né, e liberou perdão. Naquele momento, fui confrontada pela verdade. E eu viveria muitos outros momentos assim. Porque é o que faz quando a gente libera o perdão. Eu não sei aqui quantos já assistiram A Cabana, mas é um filme excelente para mim em relação a perdão. Gente, quer aprender sobre perdão? Assiste o filme A Cabana, certo? Porque é um filme libertador. É um filme que faz você crescer. Se você tem problema com seu marido também, assiste lá O Quarto de Guerra. Quarto de Guerra também é um filme assim excelente para mulher que está sendo traída, né? Tá tendo traição no casamento. Porque muitas vezes a gente quer fazer com a força do nosso braço, mas não é com a força do seu braço. O Senhor não age dessa forma. O Senhor só age no espírito. O Senhor trabalha no espírito, no tempo certo, na hora certa. A única coisa que você tem que fazer é orar, orar, orar e orar. Se render aos pés do Senhor e dizer a verdade para o Senhor. Tá doendo, Pai, tá doendo. E o Senhor quer que eu perdoe. Me ajuda então a perdoar. Eu já passei por isso. Tava doendo, tava difícil. Eu não conseguia liberar perdão e eu batia a Bíblia, discutindo com Deus. Que eu li esses versículos, eu tava lendo a Bíblia toda na época. E aí, justamente quando eu estava passando por essa prova, eu me deparei com esse tipo de versículo: ame os seus inimigos, ore por eles, ajude eles. Não, eu sei que tudo que eu li na Bíblia falava sobre isso. Perdoe seus inimigos, perdoe quem te feriu. E eu fechava a Bíblia e eu começava a discutir com Deus e eu chorava. E eu chorava. E foi assim que o Senhor trabalhou comigo, porque eu sei também que para que aquela raiva, para que aquela raiz de amargura sai do nosso coração, é só o Espírito Santo que pode fazer. E o Senhor sabe como fazer, mas você precisa deixar. Eu preciso deixar. Se eu não deixo o Espírito Santo trabalhar, vamos supor, quando eu estava passando por essa dificuldade, se eu não dissesse ao Espírito Santo assim, Deus, olha, tudo bem, vamos seguir, vamos, eu quero, porque teve um momento que eu tive que ceder, e quando eu cedi, foi um divisor de águas, porque aí o Espírito Santo começou a limpar, e eu comecei a olhar a pessoa de outra forma, eu comecei a olhar de outra maneira. E hoje eu consigo perdoar com mais facilidade as pessoas, porque eu consigo pesar na balança. Eu me coloco no lugar dela, entende? Ainda ela me ferindo, eu consigo me pôr no lugar dela. É incrível o que o Senhor fez comigo, é incrível. Porque eu nunca mais tive essa coisa de guardar no meu coração essas raízes de amargura. Porque eu ficava sofrendo. E o Senhor tem me curado cada dia mais, e eu glorifico o nome dele, porque ele tem me limpado. Só ele pode fazer isso. Porque o meu temperamento é aquele temperamento de ficar guardando as coisas, de ficar remoendo, de ficar triste, de ficar para baixo. Mas graças ao meu bom Deus, nem briga com o marido, eu não fico guardando aquelas coisas, sabe assim?
briga hoje, discute, aí daqui a pouco nos passa não sei quanto tempo, aí você vai brigar por uma outra coisa, né? Aí você fica voltando lá no passado, ó, você fez isso comigo. Lembra aquele dia? Não, porque glória a Deus, eu falo de coração, eu falo assim, agradecendo ao Senhor mesmo, porque isso foi o Senhor que trabalhou na minha vida. Não tem explicação, tá? Porque eu sou ressentida. E quando eu me remeto ao passado, eu não fico sofrendo mais, como eu sofria antes. Quando eu voltava ao tempo de escola, eu sofria, porque eu passei por bullying, eu passei. Naquele tempo não era nem bullying, né? Era gozação. Passei por muita gozação. As pessoas colocavam apelido em mim. Eu era muito tímida, muito retraída, muito no meu mundinho. Eu me dispersava muito fácil, eu era lenta que só, né, pra tomar algumas decisões. Graças a Deus a música entrou na minha vida, o Senhor me colocou nessa área aí que me ajudou a deslanchar em muitas coisas. Mas eu tinha dificuldade para ler, eu tinha dificuldade para escrever, né? E assim, começava o ano, a Delma era uma lentidão, aquela coisa. E aí, conforme ia passando, a professora, é, tipo assim, chamava atenção, né? Chamou minha mãe lá nas reuniões, falava de mim, porque eu deixava a lição para trás, não tinha essa história de apostila, né? Não tinha nada disso, eu tinha que copiar a lição da lousa mesmo. E assim, eu viajava. Nossa, se passasse uma mosca, eu acompanhava. E aí já era. Quando eu ia ver, a professora já tinha apagado a lousa. Entende? Então, era. Aí tinha muito no Face, no caderno. Eu nem sei como é que eu tirava nota boa no final de tudo, mas eu tirava. Mas tudo bem, é porque o Senhor tinha misericórdia de mim, essa é a verdade. E assim, meus pais ajudavam muito em casa. Então, eu aprendi a ler porque minha mãe me ajudou, meu pai deu uma forçada, né? E assim, aprendi a tabuada porque eu era zoada na escola e aí meu nome tava lá como se eu tivesse conversado com a sala inteira. A professora acreditava na pessoa que tava lá anotando meu nome, tinha anotado meu nome e eu tinha que fazer a tabuada. E cada uma 10 vezes a tabuada. E isso era no primário, na terceira e a quarta série. Então eu decorei a tabuada. E minha mãe falava assim: tudo bem que você não conversou, mas você vai fazer, você vai entregar. Mas, mãe, não, você vai fazer. E eu fazia, gente, e eu ficava fazendo. E a vontade que dava era de não fazer nada. Mas minha mãe era sábia, tinha sabedoria, que querendo ou não me ajudou a aprender a tabuada, né? Porém, hoje eu conto essa história não com pesar. Eu lembro das pessoas, esses dias, fazendo um propósito com uma amiga minha, eu lembrei desses episódios e eu liberei perdão. Uma coisa que eu nunca tinha feito, liberado o perdão na vida deles. Eu nem tenho mais contato, porque eram crianças, eu nem sei onde mora, nem sei nada, né? Nós éramos criança. Olha quantos anos se passaram. Mas eu nunca tinha dito que eu os perdoava, eu nunca tinha pronunciado isso e que eu os perdoava. E o Senhor me remeteu lá no passado, lá lá naquele tempo, em 1994, em 1993, em 1992, certo? 1990, 91, 92, 93, 94. Olha só, quantos anos já. E, e eu lembrei de alguns nomes, veio na minha mente, outros não, mas lembrei de fisionomias das crianças, né? Não deu para lembrar das fisionomias, não dá para saber as fisionomias dos adultos, de adulto. Mas o Senhor fez eu liberar perdão a essas pessoas.
E glória a Deus, eu consegui fazer isso. Porque eu falava que quando eu crescesse, eu ia fazer cirurgia plástica. Eu falava que eu não me amava, eu me olhava no espelho e me achava a pessoa mais feia do mundo. Porque era o que eles falavam pra mim. Entende? Eu não enxergava a beleza que Jesus enxerga em mim. Eu não enxergava o melhor de mim. Não. Eu enxergava aquilo que eles falavam. E eu achava que era verdade. Que era essa a minha identidade. A minha mãe não tinha essa sabedoria de falar pra mim, não, filha, você é linda. Ela só falava assim pra mim, você é o que as pessoas estão falando que você é? Eu falava, não, mãe, mas eu tenho tal coisa. Eu tenho isso. Eu falava isso pra ela. Olha só no meu corpo, eu tenho isso, né? Mas ela não tinha a sabedoria de, de, de trazer palavras que fossem positivas, que me elogiasse de outra forma. Isso ela não fazia. Mas ela soube trabalhar isso e trazer de uma maneira que eu pudesse crescer. E eu vi que não era nada daquilo, que depois passou. Quando eu entrei na sexta série, ninguém me apelidou mais. Mas, porém, eu mudei de escola. Porque houve uma coisa aqui do governo. E aí, as escolas do governo, tinha algumas escolas que iriam assistir só crianças de primeira a quarta série e ensino médio. Que era a escola que eu estava. Então, eu tinha que ir para outra escola mais próxima, que ia assistir crianças da quinta até o ensino médio. Entendeu? Então, aí por isso eu mudei de escola. E aí foi um rebuliço, porque aquela escola recebeu gente de diversas outras escolas. Então, ninguém se conhecia, assim, não existia aquele bloquinho, né? Mas foi algo de Deus para minha vida. Então, do que entre tudo isso, né? A gente sabe que o Senhor, quando vem com isso, libera perdão. O que aconteceu com ela foi a mesma coisa que aconteceu comigo. O que aconteceu com ela? O Senhor só falou para ela assim: perdoa, né? Você não vai ser capaz de mudar a pessoa. Então perdoa, perdoa. Aí você vem, questiona, justifique, não sei o quê, porque você se acha, você se vitimiza. Entendeu? Aí você fica naquela comiseração, tal, naquela coisa toda. E aí você fica se justificando. E não, o Senhor não quer que você fique justificando. O Senhor quer que você só fale assim: eu perdoo fulano. Que foi o que o cara fez lá na cabana, né? Eu perdoo o assassino da minha filha. E foi difícil para ele isso, claro que foi, mas ele precisava entregar para o Senhor. E é isso que o Senhor quer: entrega para mim, que foi o que ela fez. É quando ela entregou, né, o perdão, houve o quê? Houve algo lindo no casamento dela. O Senhor liberou o quê? Cura. O Senhor liberou um monte de coisa boa. Libertou o marido dela, certo? Ainda que ela não acreditasse que ele estava arrependido. Mas depois, quando ela fez isso, o que aconteceu? O John começou a mudar. O John começou a mudar. E houve uma liberação aqui de perdão, certo? Então vamos continuar aqui a leitura. Naquele momento fui confrontada. Alguns deles me fizeram avaliar a condição do meu coração e descobri que eu nem sempre gostava do que eu encontrava ali. Eu procurava culpar os outros para aliviar os meus desconfortos. Tá vendo? Porque assim a responsabilidade pelos meus atos não seria minha. Isso é verdade, né? Agi assim por algum tempo, esperando que isso me fizesse sentir melhor. Eu esquecera que, trazendo à tona as ofensas cometidas no passado por outras pessoas, também estava desenterrando as minhas próprias.
Eu também esquecera que se responsabilizasse os meus entes queridos pelos seus erros passados, Deus me responsabilizaria pelos meus também. Então, é por isso que tirar a raiz, né? A gente fala assim, libera perdão. Falar é fácil, não é difícil. O duro é você de fato trazer e arrancar isso do seu coração e deixar o Espírito Santo cuidar com amor. Aí é difícil. Porque ele vai arrancar aquela raiz. Porque não dá para ficar cortando e aparando. Não, ele tem que arrancar essa erva daninha do seu coração. Arrancar de raiz e tudo. Sabe quando você tá lá limpando o jardim e você tem aquela raiz lá que não serve para nada? Você vai lá e puxa. Tem que puxar com tudo, porque se você deixar, ela vai nascer de novo. Não é assim? Então é isso que o Senhor faz, mas isso dói. Porque tá enraizado. Dói, claro que dói. Mas é isso que o Senhor quer fazer. Ele quer cuidar com amor. E nós precisamos deixar que isso aconteça para que nós sejamos libertas, para que nós sejamos curados de verdade, para que haja o mover do Senhor no nosso coração. Lembre-se, Deus usa conosco a mesma medida e o mesmo método de julgamento que usamos para com os outros. Não podemos escolher aplicar a Bíblia da maneira que quisermos e segundo o nosso critério. Isso é antibíblico. Ou a gente acredita na Bíblia toda, ou a gente não acredita. Porque ficar lá escolhendo, esse versículo combina comigo, aquele não combina, não vou fazer. Não funciona. Jesus instrui, mas ele permite que cada indivíduo decida se vai ou não obedecer a sua palavra. Eu tenho livre-arbítrio, eu posso escolher em obedecer ou não obedecer. Nós vimos isso semana passada. A quem obedecer? Porque ouvir só não funciona. Eu tenho que seguir em frente. Eu tenho que cumprir a ordem. Jesus conduz, ele nunca obriga ninguém a segui-lo. E a gente que fica obrigando, né? Então vamos lá, removendo as barreiras. No que se refere a mudanças, muitas vezes colocamos a culpa nos outros em vez de examinarmos a nós mesmos. Separe um instante para refletir e pergunte a Deus o que precisa mudar em sua própria vida e em seu próprio coração. Então pergunte ao Senhor o que Ele deseja que seja removido do seu coração. Porque se você está com problemas, se você está com dificuldades, precisa ser removida aquela raiz de amargura. E às vezes é isso que está faltando para que você rompa com o Senhor, para que você continue firme aí no propósito. Porque chega a ser um impasse. Eu lembro quando eu estava lendo a Bíblia, e quando chegava esses versículos eu fechava. Então eu parei, eu estagnei naquilo. Eu não ia para frente. E isso faz com que a gente perca tempo. Perca tempo. Eu perdi tempo, sabe? Eu podia ter deixado de engordar 30 quilos. Olha só. Eu podia ter deixado de viver aquilo tão grudado no meu coração. Tantas lágrimas que eu desperdicei. Que eu poderia já ter. É verdade, Senhor, eu quero perdoar. Sabe? É verdade. Mas eu não fiz. E eu precisei ser tratada pelo Senhor. E às vezes a gente decide, não vou fazer. Ela não merece. Porque era assim que eu falava. A pessoa não merece. Eu não vou fazer. Não quero. Não quero, não quero. Ixi, era duro. Mas glória a Deus, o Senhor acho que sentava e falava assim, tá bom, filha, fala. Que é o que o Senhor fazia aqui com a Lisa também. Tudo bem, filha, fala. Aí ela falava, e aí depois o Senhor falava assim você precisa perdoar. É o que o Senhor fazia comigo. Você precisa perdoar. Não quero, Senhor, não quero.
Olha, precisa perdoar. Isso era todo dia. Pensa nisso todo dia, irmãos. Todo dia. É difícil, mas aí eu me coloquei e eu olhei para o Senhor. E eu falei: se o Senhor fez isso por mim, se o Senhor me perdoou, quem sou eu para não liberar o perdão? Quem sou eu para dizer que não vou perdoar? Não, eu quero perdoar. E aí o Senhor ouviu um divisor de águas. Glória a Deus. Então, reflita aí na sua casa. Pensa, pergunta para o Senhor quem você precisa perdoar. Quem você também precisa pedir perdão. Também vá, peça perdão. Se fez alguma coisa errada para alguém, admita os seus erros. Porque quando o Senhor toca no nas feridas, vem muita coisa à tona. E aí você começa a ver, a se coloca no lugar do outro, que é o que eu falei para vocês. A gente começa a se pôr no lugar do outro, a ver que aquilo que a gente pensa que nos feriu tanto, começa a diminuir. Aquilo começa a diminuir. A gente vê que o Senhor que é capaz de cuidar dessa pessoa e não eu. Então, reflita aí. Tá? E nós vamos orar agora. Pedir para que Deus derrame mais da misericórdia dele sobre nós, para que nós consigamos perdoar e também sermos perdoados. Senhor Deus, tu és um Deus de misericórdia, de graça, de bondade. Tu és um Deus maravilhoso que olha para nós com tanto amor, Senhor. Até mesmo quando estamos com muita raiva, até mesmo quando não estamos, ó Pai, com o coração aberto para perdoar ninguém. O Senhor olha para nós com todo amor e carinho. E o Senhor fala conosco, o Senhor nos diz: você precisa perdoar. Sabe, Senhor, eu entendo que necessito dessa misericórdia e graça diariamente. Necessito sim. Cada um de nós necessitamos, Senhor, dessa misericórdia e dessa graça. Portanto, Senhor, eu quero conceder, ó Pai, a outros. Eu quero conceder essa mesma graça e misericórdia que o Senhor derrama sobre a minha vida, através do sangue de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, eu declaro isso sobre nós. E eu aceito, ó Deus, como minha, essa misericórdia e essa graça. E eu te peço, Espírito Santo de Deus, que o Senhor entre com essa misericórdia, essa graça e vai, ó Pai, limpando todas as raízes de amargura que há no meu coração e que há no coração de cada um aqui que está acompanhando, ó Pai, esse áudio, Senhor. Cada um, ó Deus, possa abrir o coração e deixar o Senhor fazer, arrancar essas raízes, porque o Senhor vai cuidar com amor. O Senhor vai, ó Pai, colocar, ó Deus, misericórdia, graça, amor sobre esses buracos, né? Porque ficam buracos, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, que nós saiamos da zona de conforto, porque muitas vezes ter isso vira-se motivo, ó Pai, de idolatria. Isso vira motivo porque a gente acha assim que ai, se eu entregar isso para o Senhor, o que que vai ficar? Como é que eu vou fazer? O que que vai acontecer? Mas Deus, em nome de Jesus, eu abraço o teu perdão e abro meu coração para ti, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, que cada pessoa que venha te abraçar, abraçar o teu perdão, ó Deus, para que nós possamos, ó Pai, perdoar outras pessoas. Trabalhe em nossas vidas, Senhor. Nos molda. Faz de nós uma pessoa que te ama, que brilha com a tua presença, Senhor Jesus. Ô Senhor, abre, Senhor, os nossos corações para que nós possamos liberar esse perdão. Esse perdão, ó Deus, que muitas vezes vem de anos, de coisas que foram feitas lá no passado, assim como eu fiz recentemente com aquelas pessoas que zombavam de mim na escola. Era uma coisa, Senhor, muito grande para mim naquela época. Eu só tinha 8 anos, 9 anos, sabe?
E hoje, olhando, era uma coisa pequena se eu olho para aquilo. Mas eu sei que para uma criança de 8, 9 anos é uma coisa muito grande. Então, ó Pai, obrigada por ter me levado a este tempo e me proporcionar essa liberação de perdão. E que as pessoas, ó Deus, possam também entregar tudo aquilo que foi vivido no passado para o Senhor. Às vezes a gente fica remoendo, sofrendo por coisas que poderíamos romper e seguir em frente e receber as tuas bênçãos. Muitas vezes a gente está na porta da terra prometida e aí a gente fica olhando, vendo os gigantes e aí a gente acha que nós não vamos conseguir entrar. E a gente volta. E aí o Senhor diz: tá bom, então vocês vão ficar aqui dando voltas no deserto. Porque você não quer liberar perdão. Porque eu não quero liberar perdão. Então, não quero viver isso. Eu quero romper, Senhor. Quero romper com a tua misericórdia, com a tua graça. Eu quero romper em amor. Eu quero romper, ó Deus, em sentir a tua presença, Senhor, junto comigo. Eu quero romper e eu quero ter uma vida plena com o Espírito. Eu quero sentir, ó Pai, o melhor e viver em plenitude, viver em abundância. Não falo em bens materiais, mas mais em espirituais. Bens materiais, eles acontecem, porque o Senhor está aqui comigo e o Senhor tem alegria em nos abençoar. O Senhor promete que nunca há de faltar. Mas quando a gente está plena no Senhor, plena no Espírito, é maravilhoso. Oh Deus, eu te louvo, Pai, porque cuidas de cada detalhe. O Senhor cuida de cada detalhe, ó Deus, na minha vida. O Senhor cuida de cada detalhe, ó Pai, na vida das pessoas que estão aqui me acompanhando, Senhor. Leva-me além no caminho para a intimidade contigo. Leva-me além. Que nós queremos render-te adoração, render-te, ó Deus, tudo aquilo que está dentro de nós. Nós queremos render-te. Não queremos ficar com nada. Eu não quero ficar com nada, Senhor. Eu não quero, eu quero seguir em frente, confiante, sabendo que o Senhor está comigo. E é no nome de Jesus que eu oro, que eu faço essa oração e que eu me coloco aqui à disposição do Senhor, porque eu quero ser abençoada por Ti, ó Deus. Eu quero me mover, eu quero ir além, eu quero ser, ó Pai, um instrumento. Em nome de Jesus, amém. Luz para o seu caminho hoje. Aqui está pedindo para você ler Gênesis capítulo 45 e 2 Pedro capítulo 1, versos de 1 a 15. Então, que você possa ler, meditar nessa palavra e buscar no Senhor. Peça ao Espírito Santo que sente aí do seu lado e que ele te ilumine, que haja a revelação da palavra de Deus na sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Que vocês possam deixar o like, se inscrever aí no canal. Se você não viu os outros vídeos, volte, comece lá do primeiro vídeo, porque é uma sequência. Eu sei que é possível, né, a gente ouvir, mas sempre a gente se remete aos capítulos anteriores, né? Para que a gente possa estar tendo aquela visão geral. Então, se você não viu, que você possa assistir desde o primeiro, começar agora sua jornada, não tem nenhum problema. Mas se você viu, que você possa continuar aqui conosco e até amanhã, no nosso próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém.